Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians, agora oficialmente. Hoje ele assinou o contrato, já trabalhou lá no clube e eu vou trazer para vocês a minha opinião. Acho, e já falei em outros vídeos aí, que é um treinador com sérias limitações. Acho que não era o treinador ideal para o Corinthians. Na verdade, o certo era nem ter demitido o Ramon Dias. Foi um equívoco, foi uma tentativa de criar uma cortina de fumaça para o Augusto Melo, para essa diretoria que vem enfrentando dificuldades aí na esfera criminal. E hoje, daqui a pouco, deve ter as contas reprovadas aí no conselho. Muitas dificuldades, talvez mais um pedido de impeachment chegue. Eu não sei quanto tempo o Augusto Melo vai durar no cargo. E esse imbróglio aí do Corinthians, quase 2 semanas sem treinador, ajudou a desviar o foco momentaneamente aí da torcida e até da imprensa, né. Mas agora o Dorival é o técnico e a gente tem que torcer, né, eu espero muito estar errado, espero muito que o trabalho dele funcione. Acho que, às vezes é interessante a gente pensar o que que a gente pode esperar do Dorival. Vamos tentar imaginar o melhor cenário possível, assim, um cenário otimista, né. O Dorival pode entregar, um futebol sólido, né, um futebol com o Corinthians jogando de forma um pouco mais segura. Essa é a grande expectativa, que ele comece trabalhando o sistema defensivo do Corinthians, que é o mais fraco do time. Eu acho muito difícil com os jogadores que a gente tem. Acho que os jogadores que a gente tem na defesa são muito desqualificados. Eu falei ontem no meu vídeo, no pós-jogo contra o Flamengo, que eu acho que o Corinthians tem os piores zagueiros da Série A, os piores zagueiros da primeira divisão do futebol brasileiro. Acho que não tem nenhum time com tantos zagueiros ruins quanto o Corinthians. Acho difícil o Dorival acertar isso. Claro que ele pode tentar escalar, nesse momento principalmente, que ele não pode contar com o Rodrigo Garro, mais jogadores no meio de campo, tentar povoar o meio campo, usar a experiência dele, e talvez dê certo por um tempo, né? Num cenário ainda melhor, a gente imagina o Rodrigo Garro voltando e voltando a jogar o futebol que ele mostrou no ano passado, o que já aumentaria o poder de fogo do Corinthians em, porra, uns 40%, 50% pelo menos, né. O Rodrigo Garro, ficou muito claro que quem fez esse time jogar no ano passado, mais do que qualquer um, claro que o futebol é um esporte coletivo, mas ninguém fez esse time jogar mais do que o Rodrigo Garro. Ele é disparado o jogador mais importante do Corinthians. É um crime ele ganhar menos do que vários jogadores aí encostados aí que não jogam, né, que quando entra em campo parece que estão morrendo, né. O Rodrigo Garro não tá nem entre os 5 maiores salários do Corinthians. É impressionante isso daí, né. E ainda arrancaram a camisa 10 do cara, né. O senhor Memphis Depay, exerceu a cláusula do contrato dele, exigiu a camisa 10, que era do Rodrigo Garro, um insulto, uma vergonha, um absurdo, né. O Memphis Depay, que ontem sentiu alguma coisa e saiu no primeiro tempo do jogo, né. Tem muita coisa errada no Corinthians. A pior parte fica fora do campo, mas dentro do campo, ali no vestiário, também tem muita coisa errada, né. Eh, e vamos ver como o Dorival Júnior vai conseguir, fazer a gestão desse grupo, ver se ele consegue domar esses caras. Eu acho muito difícil, acho que a gente está caminhando, para um momento em que os jogadores, é como na NBA hoje é meio que assim, a maioria das franquias, os jogadores chegam a um consenso, a um nome, os principais jogadores dos times, das franquias, acabam trazendo algum parceiro, alguém que eles gostem para treinar o time, e o futebol vai caminhando para isso também. Aquele treinador que põe o pau na mesa e que faz o que quer com o jogador, que dá esporro no vestiário, isso aí acabou. Acabou. Esses caras ganham mais que os treinadores. Esses caras têm. Os jogadores hoje, eles estão amarrados, principalmente nos times grandes, um time como o Corinthians, eles estão amarrados por contratos multimilionários, inquebráveis. Não tem como o clube se desfazer de jogadores. Então, o elo mais fraco, né, o lado mais fraco da corda é o treinador. O treinador é que vai cair. E esses caras derrubam o treinador a hora que eles quiserem. Às vezes, com uma entrevista, com uma meia entrevista, né, como foi o caso do Memphis Depay, que negou
negou, mas ele deu a entrevista, ele falou e ninguém é surdo, né, ajudou muito a derrubar o Ramon Dias também. Eh, então, vamos ver como é que o Dorival vai desempenhar o trabalho dele, vamos ver se vai funcionar, talvez funcione no início, mas a verdade é que o Corinthians só está de pé e a gente só tem esperança, pô, de repente o Corinthians se acertar dentro do campo e ganhar uma Copa, ou ganhar o campo, viver um momento de muito foco, como foi nas finais, aí na semifinal, na final do Campeonato Paulista, dar o máximo e ganhar o campeonato, é o máximo que a gente pode esperar do Corinthians, né? E é só porque é futebol. No futebol, esse tipo de situação é possível. Você não precisa estar organizado, você não precisa organizar o clube inteiro, fazer a limpa, administrativa ali, resolver todos os problemas burocráticos fora de campo para você ter um time campeão. O time pode sair campeão. São Paulo ganhou em 2023 a Copa do Brasil, né? O Corinthians foi campeão paulista esse ano. Pode acontecer, mas manter uma regularidade, disputar títulos todos os anos, a gente só tem visto, de verdade, a gente só tem visto 2 clubes, o Palmeiras e o Flamengo. Porque, o Flamengo, porque tem muito dinheiro, o Flamengo se organizou financeiramente. Eu não sei como colocar direito isso, mas o Flamengo ele ainda tem muitos problemas políticos, ele ainda tem muita gente amadora ali, né, o Flamengo ainda tem muita confusão, principalmente em período eleitoral, né? A gente viu o Marcos Braz, o Landim, agora esse novo presidente aí, o Flamengo tem muitos problemas. E se você for olhar o orçamento do Flamengo em relação aos outros clubes do Brasil, o Flamengo ganhou pouco nos últimos anos. O Flamengo ganhou pouco nos últimos anos, porque a disparidade é absurda, né? O Palmeiras mais vencedor que o Flamengo, inclusive, né? Nesses últimos, vamos colocar nesse recorte aí de 5, 6 anos. O Corinthians precisa, obviamente, eu falei ontem até, num momento de ruptura, de mudar o modelo de gestão. Acho que é o caminho para o Corinthians. Eu não acredito em nenhuma solução lá de dentro do clube associativo. Não acredito. Ah, mas tem muita gente. Ah, mas tem o Rosala, tem o fulano que é bom. Não, esse fulano é um cara sério. Eu acredito. Pessoas que falam, o Kaká Catalão, que é um cara que eu gosto muito, fala sempre, né, em bons nomes lá, mas acho que é muito pouco, é muito pouco. Se você pegar o todo do conselho e do quadro ali de quem realmente tem poder dentro do Corinthians, você vai pensar um, dois, três caras e ninguém chega ao se manter no poder só com isso, né? A torcida de verdade não tem influência. A torcida não tem influência, é utópico imaginar que, pô, uma massa de torcedores do Corinthians vai se tornar sócia do clube, não vai acontecer, é inacessível. Eu até olhei para me tornar sócio do Corinthians, eu moro no exterior, não tem como, tem que estar lá em São Paulo, entendeu? Até estou pensando em fazer isso quando eu for para São Paulo, mas a verdade é que não é o caminho. O caminho é um outro modelo de gestão. Eu dei exemplos ali, é claro que isso tem que ser estudado por gente séria, mas, um modelo parecido com o que existe na Alemanha, no futebol alemão, ou o do Green Bay Packers, né, que é uma franquia do futebol americano, da NFL aqui, e também é um modelo em que a cidade ali, os torcedores, são donos praticamente da franquia, né, muito interessante. Enfim, pensar nisso, porque o problema com isso não é um treinador, não é um jogador, pode até ser no momento. Como eu disse, as coisas podem até encaixar num período de semanas ou meses ali e o time sair campeão. Mas para você ter um clube que está sempre disputando, um clube que está lá no topo, como o Corinthians, o clube como o Corinthians, com a torcida que mais engaja, que mais comparece aos estádios, né? O Corinthians é o time com maior potencial de faturamento, até mais do que o Flamengo. O Corinthians é para estar disputando tudo todo ano. Essa é a realidade, né. O Corinthians na situação que ele está hoje, os caras tiveram que trabalhar muito para tentar destruir o Corinthians, né, porque, o potencial está ali, o Corinthians mesmo no meio disso tudo, o Corinthians é um dos times que mais fatura, é o time com maior ocupação de estádios, é impressionante, o Corinthians imagina uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano, que tem 35 milhões de torcedores fiéis, né, clientes ali que estão sempre consumindo, mesmo nos momentos ruins, né, porque tem outros clubes, o próprio Flamengo, que se atravessa um momento ruim, a torcida já não vai no campo.
já começa a ter esse tipo de problema, entendeu? Então, o Corinthians é diferente, mas, precisa achar um caminho aí para desenvolver esse potencial. E é isso, vamos torcer para o Dorival Júnior, vamos espero que dê certo nesse momento, que o Corinthians consiga seguir aí nessa temporada da melhor forma possível. Acho que se o Corinthians conseguir se organizar um pouco e ficar entre os primeiros do Brasileirão, beliscar uma vaga na Libertadores, já considero uma grande temporada, né, depois de quase 6 anos sem títulos, uma taça e uma vaga na Libertadores já seria uma principalmente com um elenco com tantas falhas, né, com tantos problemas, já seria uma grande vitória para o Corinthians essa temporada, é a minha opinião. E vamos lá, vamos torcer para o Dorival e vai Corinthians.